saiu do edifício, disse: se ele tem religião, eu não deixaria minha vaca ter esse tipo de religião. Eu disse: não se preocupe, ela não a terá. E uma pequena atrevida aqui, ela morreu não muito depois disso. E então chamou por mim, morrendo. Ela disse: reverendo, não adianta ir. Disse: ela está morta. Disse: morreu faz uns 3 minutos. Disse: ela gritou pelo Senhor tão alto quanto pôde. A direção em que a árvore se inclina é a direção em que cai. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso ceifará. Onde a semente da serpente se encontra, seu pastor que foi e acumulou bastante conhecimento intelectual e se levanta. Ele é pastor das maiores igrejas que há no país. Chegou a um ponto, a um grande bando religioso de filhos bastardos ilegítimos. Este é meu comentário final. Quando ouço esta Bíblia, se eu tivesse sido batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo e lesse esta Bíblia, e um pregador me dissesse que nunca houve ninguém na Bíblia batizado, exceto em nome de Jesus Cristo, e eu lesse e visse que era verdade, eu correria para a água tão rápido quanto pudesse. Sim, Senhor. Se alguém me dissesse que Jesus Cristo era um grande curador, e minha igreja me dissesse que os dias de milagres já passaram, e eu precisasse de cura, eu iria tão rápido quanto pudesse a esse altar para ser curado. Sem dúvida iria. Se eu fosse pregador e tivesse uma mulher pregadora em meu púlpito e lesse nessa Bíblia e visse que uma mulher não deveria pregar, eu a tiraria dali, ainda que me custasse a pele das costas. E lembrem-se, sentada bem ali atrás, onde a irmã Wright está, certa noite, uma mulher ia me expulsar por fazer algo assim. Sim, Senhor. Eu disse: a senhora não entrará na minha igreja com quando usavam ou cortavam seus vestidos bem baixos assim, e aquela coisa esquisita, e com quase metade do corpo exposto. Eu disse: se vierem à minha igreja, sem dúvida as porei para fora. E uma pequena atrevida aqui, ela morreu não muito depois disso, e então chamou por mim, morrendo. Era uma jovem católica, foi lá e se sentou com aquilo assim. Eu olhei atrás e a vi sentada aqui, e estavam cantando. Tirei o meu paletó, fui lá atrás, coloquei-o nos seus ombros. Eu disse: senhora, você vai me ouvir pregar, faria o favor de usar este paletó enquanto está na igreja de Deus? Estão vendo? Claro. Ela saiu pisando duro dali, fazendo beiço. Saiu do edifício, disse: se ele tem religião, eu não deixaria minha vaca ter esse tipo de religião. Eu disse: não se preocupe, ela não a terá. Então tínhamos a tenda, chamaram-me quando ela estava morrendo. Teve um infarte e estava morrendo. Seu marido veio. Ele: você pode vir rápido. E eu estava bem ali na reunião, um rapaz grande e alto, de pé junto à porta, esperando por mim. E corri como... Entrei em meu carro e corri para lá. Quando subi, encontrei aquela enfermeira idosa lá que ainda mora em Howard Park. Ela disse: reverendo, não adianta ir. Isso foi há uns 20 anos, talvez um pouco mais. Disse: ela está morta. Disse: morreu faz uns 3 minutos. Disse: ela gritou pelo Senhor tão alto quanto pôde. Disse: tenho um recado para o Senhor. Disse: qual? Disse: diga àquele pregador de quem eu disse aquilo que, por favor, perdoe-me. Fui até lá para vê-la, uma bela mulher. E tinha sofrido tanto. Ela tinha pequenas sardas no nariz, uma mulher bonita. E parecia que as sardas tinham ficado salientes. E seus olhos tinham saltado completamente para fora das órbitas e estavam meio virados para trás. Claro que os intestinos e rins tinham funcionado. E o vapor subindo por toda a cama, assim. E seu marido olhou para mim e disse: irmão Branham, faça uma oração, porque ela queria vê-lo. Eu disse: uma oração por ela agora de nada serviria. A direção em que a árvore se inclina é a direção em que cai. Estão vendo? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso ceifará. Estão vendo onde está? Agora o que aconteceu? Vejam, uma mulher que faria isso. Vejam as mulheres que viveram lá no passado. A dançarina, sua filha foi o quê? Uma atrevida. A filha da atrevida é o quê? Uma adolescente do rock and roll. O que sua filha vai ser?
Que é isso? Estão vendo a semente dos justos. Vejam vocês, batistas. Voltem um pouco. Voltem a John Smith, seu fundador. Vocês, batistas. Quando ele orava pela iniquidade do povo até... Ele clamava e orava pelas pessoas até seus olhos ficarem fechados e tão inchados e sua esposa tinha de lhe dar de comer à mesa, seu café da manhã. E vocês, metodistas por aqui, com joias no nariz e nas orelhas, e parecem viagens de graça para o diabo, e saindo usando shorts e coisas assim. Quando o velho John Smith, um dos anciãos da igreja metodista, antes de morrer aos 85 anos, pregou um curto sermão de 4 anos ou de 4 horas, tiveram de carregá-lo e colocá-lo sentado junto ao púlpito. E essas foram suas últimas palavras. Ele disse: estou tão chocado com o comportamento da igreja metodista. Disse: até as filhas da igreja metodista estão usando anéis de ouro nos dedos. O que ele diria agora de shorts cantando no coral? Estavam indo bem. O que aconteceu? Vocês estão agindo como sua mãe. Exatamente. É por isso que não queremos nenhuma destas denominações por perto, hein? Ligadas aqui. Somos metodistas, somos batistas, somos só de Cristo. Deixem assim, sejam livres. Agora estão vendo a semente da serpente? Como uma mulher assim acabaria. O que isso faria? O quê? Eles continuaram vindo, fizeram os batistas regredir, fizeram os metodistas regredir, fizeram os presbiterianos regredir. O que fizeram? Todas regrediram como a mãe delas, a velha prostituta. Lá estão todas elas cometendo a mesma prostituição. Bem, não faz diferença. Eles foram imersos, eles foram aspergidos, eles vieram, fizeram confissão, cumpriram seus 6 meses de experiência, não beberam muito durante esse tempo e assim por diante. Tornaram-se bons membros, eles pagam bem no... Oh, que coisa! Isso não tem nada a ver com os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são fé, crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amor pelos irmãos, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência, mansidão, temperança. Essas são as coisas, os frutos do Espírito. E tomamos um homem, bem, ele vive uma vida boa na vizinhança. Esaú também. Esaú nunca prejudicou ninguém. E Esaú era do diabo, mas Jacó, do mesmo ventre, era de Deus. A semente do diabo, a semente da mulher, a semente de Deus permanece. Agora vejam, tudo chegou a isso. O que resta no mundo hoje? Vou dizer isto bem duramente, deixar bem claro. Então começaremos o reavivamento depois disso, na próxima reunião. Chegou a uma condição, e por favor, não digo isto por sacrilégio, não digo isto para ser maldoso. Chegou a um ponto, a um grande bando religioso de filhos bastardos ilegítimos. Este é meu comentário final. É exatamente a isso que chegou. Vocês sabem que é a verdade. Chegou ao ponto em que é unir-se à igreja e membros da igreja, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela, até que chegou a um bando de filhos bastardos religiosos. É exatamente isso. O que vai acontecer depois? Há um foguete no além, vários deles, bombas de cobalto e tudo mais. Estão só esperando aquela hora chegar. E haverá uma destruição pelo fogo, como houve pela água. E amigos, o que quer que façam, se você é cristão e tem Deus no coração e sabe que passou da morte para a vida, você deveria ser a pessoa mais feliz de todo o mundo. Quando o Espírito Santo em você, quando a Bíblia diz Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, as denominações dizem, mas cremos que os milagres já passaram. O Espírito Santo diz, amém, Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Assim seja. Se a Bíblia disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, aos gentios, todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, vejam, não a tantos quantos os metodistas chamarem, os batistas chamarem, mas a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, receberão este Espírito Santo e serão batizados em nome de Jesus Cristo, o que a Bíblia disse. Quando isso lhe sobrevém, você diz, amém. A igreja disse, não faz diferença. Mas este Espírito Santo em você dirá, amém, a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aí está.
Agora, quero que me mostrem uma escritura onde disse que uma maçã deu o início. Quero que me mostrem que comeram maçãs. Eu lhes mostrei onde Caim pensou a mesma coisa e onde sua semente ainda pensa a mesma coisa. Mas a revelação espiritual de Deus prova pela Bíblia que foi relação sexual entre homem e mulher ilegalmente. Foi dali que vieram os gigantes. Foi dali que veio o seu pecado. Foi dali que veio a corrupção. Foi a isso que chegou. Agora notem que em tudo isso, vejam, a serpente era 2 vezes mais inteligente. Sua semente sempre foi 2 vezes mais inteligente. E gostaria de subir neste púlpito e agarrar este microfone e botar meus pés no púlpito e dizer isto. E hoje, onde estão seus grandes intelectuais? Seu pastor que foi e acumulou bastante conhecimento intelectual e se levanta. Ele é pastor das maiores igrejas que há no país e assim por diante. Onde a semente da serpente se encontra? Nos lugares espertos e inteligentes assim. Espertos, eruditos, astutos. É aí que ela está. É aí onde se encontra. Não por violência, nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Estão vendo? É aí onde vocês... Então pegue um irmãozinho de pé lá na esquina, chorando muito e talvez lá de pé, tocando um velho violão, dizendo: irmão, venha, encontre o Senhor. O pastor passa e diz: não mandaria minha congregação. Ora, eu não me envolveria, não deixaria Lidie e Johnny e os demais me verem perto de um lugar desses. Vá em frente, semente do diabo. Você está indo para o seu destino eterno de qualquer modo. Isso mesmo. Eu poderia ter dito outra palavra ali e disse filhos bastardos. E é mais ou menos aí que está. Porque, vejam vocês, ninguém pode vir a mim se meu pai o não trouxer. E todo o que vem a mim ressuscitarei no último dia. Não há nada que vá se perder, eu o tenho, eu o guardarei. Ninguém pode fazê-lo, exceto este. Tudo se encontra nele. Você não pode dizer: fiz uma coisa, foi a graça de Deus que fez tudo. Assim, nada que eu fiz, nunca foi uma coisa que eu fiz, nem você. Você nunca mereceu nada. Deus fez cada detalhe. Você nunca mexeu o dedo para fazer qualquer parte. Você não disse: bem, venho de uma boa família, fiz isto. Isso não tem nada a ver. Foi Deus quem fez. A misericórdia de Deus. Sinto muito agora, ainda não são 11 horas, mas vou parar mesmo assim. Estão vendo? Quantos entendem que a Bíblia fala que estas coisas são a verdade? Principalmente vocês do Tabernáculo Branco. Agora, isso é mais ou menos 16 avos do que ensinamos e cremos. Mas lembrem-se, para vocês que estão assistindo, eu poderia dizer isso. Vocês que não vêm aqui como membros, a maneira que cremos é que esta é a Bíblia. E a Bíblia é a verdade de Deus. E cremos que no Antigo Testamento, agora, tinham um modo de saber o que era verdade e o que não era verdade. Agora todos sabemos que tinham a lei escrita. Quantos sabem disso? A lei, os mandamentos estavam na arca e assim por diante. Muito bem, e a lei nos mandamentos? Disse: não adulterarás. Qualquer que comete adultério é apedrejado. Estão vendo? Esse era o mandamento e a lei no mandamento. Agora, a arca ficava assim, os mandamentos estavam ali embaixo e as leis dos mandamentos estavam nas bolsas, do lado da arca. Se um homem viesse aqui que cometeu adultério, punham a mão aqui e pegavam o que a lei dizia: apedrejem-no. Eles o levavam para fora e o apedrejavam. Assim era a lei no mandamento. Agora, eles tinham mais 2 maneiras de saber. Há sempre 3 como confirmação. Tinha outra maneira de saber, que era ou por profeta ou sonhador. Quantos sabiam disso? Se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, em sonhos a ele me farei conhecer, e em visões falarei com ele. Isso mesmo. Agora, ele era um profetizador. Agora, se um homem viesse e dissesse: oh, aleluia, eu a tenho, estou profetizando agora em nome do Senhor, tenho a revelação. Eles não deixavam isso passar assim, como vocês deixam. Eles examinavam isso por Deus primeiro. Agora, no peitoral de Arão, tinham o que chamavam de Urim Tumim. Quantos já ouviram essa palavra? Que era isso? Eram as 12 pedras, 6 de cada lado, dos 12 patriarcas, Jaspe, Judá e assim por diante e tal, as 12 pedras. E então pegavam este profeta, o sonhador, e penduravam este peitoral e o faziam ficar ali. E diziam: agora profetiza e conta a tua profecia.
O Senhor me falou e disse tais e tais coisas. Não importa quão real parecesse, podia parecer que era perfeitamente a verdade. Mas se aquelas luzes não se unissem e formassem uma cor de arco-íris de lado a lado, o Urim Tumim, aquelas luzes aglomerando-se, o obrar sobrenatural confirmando. Vejam, Deus sempre confirmou a sua palavra. Estão vendo? E se aquelas luzes sobrenaturais não cintilassem lá, então não me importa quão real parecesse, estava errado. Se um sonhador dissesse, tive um sonho, e esse sonho disse que Israel deve mover-se e ir para certo lugar, porque os sírios virão deste lado e os sitiarão. Levavam aquele sonhador lá, ele contava seu sonho. Se aquelas luzes não cintilassem de lado a lado, ele estava errado. Não importa se os sírios já estivessem lá em posição de batalha, ele estava errado. Não, senhor. Eles, com certeza, tinha de ser provado pelo Urim Tumim. Agora todos sabem que o velho sacerdócio acabou, foi extinguido, e o Urim Tumim foi com ele. Sabemos disso, não é? E o novo sacerdócio entrou. O quê? Hoje temos um Urim Tumim? Sim, senhor. A palavra de Deus. Sim, senhor, é ela. Se qualquer um tiver algum tipo de revelação, ou falar qualquer coisa, ou qualquer doutrina que não esteja de acordo e à altura desta Bíblia, em toda a Escritura está errado. Não importa de que denominação seja, quão bom seja, quão inteligente seja, quão instruído seja, está errado. E quando alguém lhe diz estas coisas que ensinamos aqui na igreja agora, ele diz que se você foi aspergido não tem problema, ele mentiu para você. Isso não brilha no Urim Tumim. Quando lhe diz que derramar está bem, ele mentiu para você. Se lhe diz ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo está bem, ele mentiu para você. Se lhe diz os dias de milagres já passaram, ele mentiu para você. Se lhe diz tudo bem as mulheres pregarem, ele mentiu para você. Se lhe diz tudo bem você se apegar à denominação, ele mentiu para você. Isso não brilhará no Urim Tumim. E dúzias de coisas que saem nessa velha mãe prostituta e chegam aí, e é por isso que ficamos longe de Deus.